Bem-vindos ao curso teórico, eu sou o Arthur Alves, o instrutor, e hoje nós vamos para a nossa quarta e última aula sobre o tema das infrações e penalidades. Continuando da onde nós tínhamos parado no último vídeo, nós falaremos agora sobre as medidas administrativas. O que são essas tais medidas administrativas? Pessoal, as medidas administrativas possuem um caráter complementar às penalidades e podem ser adotadas pelas autoridades ou agentes de trânsito, dependendo da situação apresentada. Basicamente falando, pessoal, sempre que a gente cometer uma infração de trânsito, nós vamos ter uma penalidade. E dependendo da situação, nós teremos uma penalidade mais uma medida administrativa junto, fazendo essa complementação da situação, dependendo da infração cometida. Pessoal, a primeira das medidas administrativas que nós falaremos agora é essa chamada de retenção do veículo. Cuidado para não confundir na prova retenção com remoção, que nós veremos logo após. Retenção é manter o veículo imobilizado no local da abordagem para sanar uma irregularidade ou liberá-lo para conserto mediante o recolhimento do CRLV, que é o documento de porte obrigatório dos nossos veículos. Pessoal, a retenção é quando, por exemplo, um policial vai segurar o nosso veículo no local da abordagem para ver se tem como resolver algum problema. Se resolver aquele problema, o nosso veículo será liberado. Mas, se aquela irregularidade, aquele problema, não puder ser resolvido no local da abordagem, poderão acontecer duas diferentes situações que nós aprenderemos agora. Mas entendam isso, a ideia da retenção é segurar o nosso veículo no local da abordagem para tentar resolver alguma irregularidade existente. Se essa irregularidade for resolvida, o veículo será liberado imediatamente. Tinha uma irregularidade, mas foi possível resolver, então seu veículo está liberado porque aquele problema que existia foi resolvido. Agora, se a irregularidade não puder ser resolvida, podem acontecer duas diferentes situações. Primeiro, se o veículo estiver com defeito e esse defeito colocar o trânsito em risco, por exemplo, pneu careca, faróis queimados, esse veículo será removido para o pátio, porque um agente de trânsito ele não pode liberar um veículo na abordagem, sendo que aquele veículo está colocando o trânsito em risco. Agora, se o veículo estiver com defeito, mas esse defeito não colocar o trânsito em risco, o policial poderá fazer o recolhimento do CRLV e liberar o nosso veículo para conserto, desde que aquele defeito não coloque o trânsito em risco. Por exemplo, um veículo produzindo fumaça, que nós falamos que o veículo está fumando, Está incorreto o veículo produzindo fumaça? Sim, é uma infração pelo mau estado de conservação. Mas, vocês concordam comigo que não é porque o veículo está produzindo fumaça que isso causaria um acidente de trânsito? Numa situação dessas, mesmo o seu veículo estando com defeito, o documento poderá ser recolhido no local da abordagem para que você seja liberado para conserto. Lembrando, desde 2021 o CRLV passou a ser um documento digital, então esse recolhimento atualmente também acontece digitalmente, ok? Pessoal, a critério dos agentes de trânsito, não se dará retenção a veículos de transporte coletivo de passageiros, veículos de cargas perigosas ou então veículos que transportam cargas perecíveis, ok? E quando que pode ocorrer a retenção do veículo? Primeiro, caso o condutor deixar de portar ou mostrar documento de porte obrigatório para a autoridade de trânsito. Segundo, caso o condutor venha transitar com o veículo produzindo fumaça. Terceiro, transitar com o veículo com defeito ou falta de equipamento obrigatório. Quarto, transitar com o veículo com deficiência no sistema de freios. Quinta situação, transitar com o veículo levando carga excedente ou fora das dimensões, aí acontece a retenção do veículo para que haja o transbordo do excesso de carga. E por último, caso o veículo esteja transitando em via pública, derramando combustíveis, lubrificantes ou qualquer material que o mesmo esteja carregando. Ok? Então, essa é a retenção do veículo. Agora, cuidado para não confundir a retenção com a remoção do veículo. Remoção é quando eles vão levar o nosso veículo mesmo embora, não tem como. Pessoal,
Remoção, então, é quando o veículo é removido para o depósito, que nós conhecemos popularmente como pátio, do órgão competente com circunscrição sobre a via. Gente, o órgão com circunscrição é o órgão que manda naquela via, tá? Falando do jeito mais simplificado. O que acontece, pessoal? A remoção de um veículo ocorrerá quando, primeiro, o veículo estiver estacionado em desacordo com a legislação, por exemplo, estacionado no local proibido, a 5 metros da esquina, em cima de faixa de pedestre, são locais proibidos. Então, nesses lugares, caso a gente venha estacionar, o nosso veículo será removido. Segundo, o veículo estiver imobilizado em via pública por falta de combustível, que é o que nós chamamos de pane seca ou pane de alimentação. Terceiro, quando a irregularidade não puder ser sanada no local e a autoridade de trânsito considerar que aquele defeito coloca o trânsito em risco. Igual eu falei com vocês, se tiver um defeito, mas não colocar o trânsito em risco, eles podem liberar o nosso veículo. Mas se o defeito colocar o trânsito em risco, o veículo terá que ser removido, porque o policial, o agente de trânsito, não pode liberar o veículo nessa situação. Pessoal, uma dica para a prova: não se aplica a remoção de veículo para veículos estacionados na contramão da direção. A única situação de estacionamento proibido que não vai dar remoção do veículo é quando nós estamos estacionados em um lugar que é permitido estacionamento, porém na contramão da direção. Aí aplica-se a multa, mas não se dá a remoção nesse caso, visto que o local era permitido estacionar, porém o condutor estava na contramão. Aí eles dão a multa, mas não fazem a remoção do veículo. Então lembre aí para a prova de vocês, o único lugar de estacionamento proibido que não dá remoção do veículo é apenas quando nós estacionamos na contramão da direção, desde que o local fosse permitido estacionamento. Pessoal, quando o nosso veículo é removido, ele será levado para o pátio do órgão que é competente sobre aquela via, que tem a circunscrição sobre a via. E o proprietário tem o direito de pagar para ter o seu veículo novamente, que é o que nós chamamos de ônus ao proprietário. Porque quando o nosso veículo é removido, ele vai ficar lá num pátio igual esse que mostra aí na imagem. Você tem o direito de pagar para ter o seu veículo novamente. E, após 60 dias, os veículos não reclamados serão levados para leilão, que é o que nós chamamos de asta pública. Pessoal, esses 60 dias aí pode perguntar na prova, tá? Após quantos dias os veículos removidos e não reclamados por seus proprietários serão levados para o leilão? Após 60 dias. E outra dica para a prova de vocês é que não existe mais apreensão de veículos, tá, gente? Na prova não marque a opção que fale apreensão. Veículo nós temos retenção ou remoção e os documentos nós chamamos de recolhimento. Então, se estiver falando apreensão de veículo, apreensão de documento, não marque porque vai estar errado na prova de vocês. Agora, pessoal, nós falaremos sobre o recolhimento da habilitação. Gente, o recolhimento da habilitação poderá ocorrer nas seguintes situações. Primeiro, sempre que o condutor cometer uma infração que prevê suspensão direta. Lembra que nós falamos na penalidade que existem várias infrações que podem dar a suspensão da CNH do condutor? Caso o condutor seja pego cometendo uma dessas infrações que prevê a suspensão direta, o policial que abordar esse condutor no flagrante desta infração já fará o recolhimento da habilitação porque a carteira dele já está suspensa, como é o caso de beber e dirigir, o artigo 65, que dá 1 ano de suspensão. A pessoa que para na blitz, sopra o bafômetro e é constatado que ela está alcoolizada, automaticamente a carteira dela já está suspensa por 1 ano. Por isso que no ato da fiscalização, a habilitação já será recolhida. Então, primeiro caso que pode dar o recolhimento da nossa habilitação é caso a gente venha cometer alguma das infrações que prevê a suspensão direta. O segundo caso que pode dar o recolhimento da habilitação, pessoal, é caso a mesma esteja vencida há mais de 30 dias. Pessoal, no dia que a nossa habilitação vence, nós ainda temos um prazo de até 30 dias para rodar com ela após a data do vencimento. É dado esse prazo para que a gente consiga marcar o exame médico, faça o exame médico, para que o Detran consiga emitir a nova habilitação já atualizada. Agora, se passar esses 30 dias que nós já temos de prazo após a habilitação estar vencida,
e você for pego rodando com essa habilitação após o prazo do vencimento, você estará cometendo uma infração gravíssima e caso a polícia te pegue, além de você tomar uma multa, você também terá a habilitação recolhida, visto que ela já está vencida após o prazo do vencimento. O terceiro caso que a nossa habilitação poderá ser recolhida é caso haja suspeita de inautenticidade ou adulteração. Caso, por exemplo, um policial suspeite que a sua habilitação é falsa, ele tem o direito por lei de levá-la para averiguação, ok? Dando sequência, falamos agora sobre o recolhimento do CRV e CRLV, que são os documentos do nosso veículo. Pessoal, os documentos do veículo poderão ser recolhidos quando? Primeiro, o veículo alienado não for transferido à sua propriedade dentro dos 30 dias de prazo exigidos pelo Detran. Pessoal, quando nós estamos vendendo ou comprando um veículo na mão de alguém, nós temos 30 dias para fazer a transferência do veículo para o nosso nome. Caso passe esses 30 dias e você não tenha feito essa transferência, o seu veículo estará alienado. Caso você pare numa blitz, vai tomar uma multa por causa disso e o veículo será removido para o pátio. Segundo caso, pessoal, é se o prazo do licenciamento estiver vencido. Por exemplo, o condutor está aqui em 2024, rodando com CRLV de papel lá de 2019, por exemplo. Caso ele pare numa blitz com o documento vencido e ele tem ainda o documento físico, esse documento será recolhido porque ele já está vencido há bastante tempo, inclusive. Terceiro motivo é caso a irregularidade não puder ser sanada no local. Gente, tem pergunta de prova sobre isso, tá? Pode perguntar na prova de vocês assim: quando o documento do veículo será recolhido? Quando houver uma irregularidade que não pôde ser sanada no local e o agente de trânsito liberou o nosso veículo para o conserto, que foi lá naquele caso da retenção. Não deu para resolver o problema, mas aquele defeito no veículo não coloca o trânsito em risco, eles recolhem o documento e liberam o agente para conserto. O próximo caso aqui é caso a gente venha a deixar de promover a baixa no veículo irrecuperável. Veículo irrecuperável, gente, é aquele veículo que deu perda total ou que foi roubado e a polícia não conseguiu mais encontrá-lo. Caso a gente passe por alguma dessas situações, nós temos que dar baixa no documento, que nada mais é que avisar o Detran que aquele veículo não pôde ser recuperado por algum motivo, então eles cancelam aquele documento exatamente porque ele não vai mais rodar em vias públicas. E o último motivo também é caso haja suspeita de inautenticidade ou adulteração do seu documento. Pessoal, a próxima medida administrativa é essa que nós conhecemos como transbordo do excesso de carga. Gente, transbordo do excesso de carga consiste em passar a carga excedente de um veículo para o outro, já munido da nota fiscal daqueles produtos. O transbordo ocorre quando o veículo transitar com excesso de volume, peso permitido por eixo ou então excedendo a capacidade máxima de tração. Basicamente falando, é quando o veículo estiver levando um excesso de carga, seja por excesso de peso ou por excesso de volume. O transbordo da carga é condição para que o veículo possa seguir viagem. Se não acontecer o transbordo, o veículo poderá ser removido para o pátio. Pessoal, tem uma questão de prova que fala assim: em qual das situações abaixo pode acontecer a retenção do veículo? Pode ser que na resposta da prova de vocês esteja escrito que pode acontecer a retenção exatamente para se fazer o transbordo do excesso de carga que vocês acabaram de conhecer. A próxima então é o recolhimento de animais. Os animais encontrados soltos em via pública sem a companhia de seu guia serão recolhidos. Pessoal, a restituição dos animais só ocorrerá mediante pagamento de multas e taxas de despesas e estada destes animais. Se dentro de 60 dias os proprietários não reclamarem seus animais, os mesmos serão avaliados e levados para o leilão, para a asta pública. Sim, pessoal, assim como existe leilão de carros, motos e veículos, também existe leilão de animais recolhidos por aí afora em rodovias, estradas, ruas e avenidas, ok? Caso pergunte na prova, quantos dias os animais recolhidos e não reclamados serão levados para o leilão? 60 dias, a mesma coisa do que os veículos, igual vocês aprenderam anteriormente nesta aula.
Realização do teste de alcoolemia e os outros testes para detectar consumo de substâncias que nós temos. Gente, a realização do teste de alcoolemia será aplicada sempre que o agente da autoridade de trânsito suspeitar que o condutor está sob efeito de álcool ou alguma outra substância psicoativa na direção do veículo automotor. Os exames que podem comprovar consumos de substâncias são, primeiro, o exame de sangue, onde é tirado o sangue do condutor para ver o consumo de álcool. Ele é muito utilizado em caso de acidentes, tá, pessoal? Acontece o acidente, os condutores vão para o hospital, geralmente os condutores envolvidos, eles tiram o sangue da pessoa já para analisar se existia o consumo de álcool ou não naquela situação. Temos também o exame realizado no laboratório, que é o teste toxicológico. Hoje em dia ele é obrigatório para as categorias C, D e E, mas também poderá ser aplicado em um condutor, caso um policial abordando este condutor na rua perceba que ele está sob efeito de alguma outra substância que não seja o álcool, por exemplo. Temos o teste do ar alveolar, que é feito com o aparelhinho do bafômetro, mas o nome correto do bafômetro, pessoal, é etilômetro, tá? Bafômetro é o nome popular. Por que o teste do bafômetro é dito que é feito o teste de ar alveolar? No nosso corpo, pessoal, nós temos os alvéolos pulmonares, que é o caminho onde o oxigênio passa para entrar e sair do nosso pulmão. Quando a pessoa vai fazer o teste do bafômetro e etilômetro, ela não tem que soprar? Então, aquele aparelhinho do bafômetro, ele consegue analisar o ar que sai dos nossos alvéolos pulmonares. Por isso que o teste do ar alveolar é feito através do aparelhinho do bafômetro e etilômetro. Mas também poderá ser comprovado o consumo de substância através da verificação de sinais de alteração da capacidade psicomotora, e já já vocês entenderão como isso funciona. Pessoal, dirigir sob influência do álcool ou qualquer outra substância psicoativa que cause dependência, qualquer concentração de álcool por litro de sangue vai enquadrar um condutor na lei seca, porque o exame de sangue, pessoal, ele é 100% preciso, então não existe margem de erro no teste de sangue. Agora, no teste do bafômetro ou etilômetro, que vocês já sabem que é feito através do ar alveolar, o condutor só será enquadrado no artigo da lei seca a partir de 0,05 miligramas ou mais de álcool por litro de ar alveolar expelido. Isso quer dizer que se você soprar o bafômetro e dela até 0,04 miligramas, você ainda não estará enquadrado na lei seca, porque esse 0,04 é uma margem de erro que tem no aparelho do bafômetro. Então, no teste do ar alveolar, que é no bafômetro e etilômetro, eu só sou enquadrado na lei seca a partir de 0,05 miligramas de álcool por litro de ar alveolar expelido. E muitas vezes, quando eu conto isso para os meus alunos aqui na sala de aula, sempre tem um que vira para mim e fala: uai, Arthur, então quer dizer que dá para mim tomar um copinho de cerveja? Gente, não dá. Essa margem de erro do bafômetro é mínima mesmo. Em certas situações, basta você comer um bombom de licor que tem um pouco mais de álcool concentrado, que isso já vai ser o suficiente para ter mais álcool do que essa margem de erro, e você pode perder a sua carteira por causa de uma besteira dessa. É o que eu sempre falo nos vídeos do canal do Instagram, e aqui eu também acabo falando: se beber, não dirija. Existe essa margem de erro do bafômetro? Sim, mas é uma margem de erro mínima do aparelho. Não existe isso de tomar um copinho de cerveja de dirigir, ok? Sempre pensem pelo lado correto. As penalidades devidas a essa infração é uma multa gravíssima multiplicada por 10 vezes, então vai dar o valor de R$ 2.934,70 mais 12 meses de suspensão na CNH. As medidas administrativas são retenção do veículo para que você possa chamar algum habilitado. Caso não aconteça de um habilitado ir lá te salvar na blitz, o seu veículo será removido, e também o recolhimento da habilitação, visto que a mesma já está suspensa por um ano. Em caso de reincidência, a multa será aplicada em dobro, e recusar-se a fazer o teste do bafômetro, do etilômetro, sujeita o condutor a tudo que está estabelecido no artigo 65. Então sim, você não é obrigado a soprar o bafômetro, mas caso você faça a recusa ao teste, você vai tomar essa mesma multa gravíssima vezes 10, um ano de suspensão da carteira, igual se você tivesse soprado. É aquele negócio, né? Você não é obrigado a soprar, mas se você não bebeu, por que você não sopraria?
sopra lá e segue o seu caminho tranquilamente, sem nenhum problema maior. Pessoal, agora falando um pouco sobre o crime de embriaguez. Dependendo da quantidade de álcool consumida, o condutor poderá responder por crime de embriaguez, que será caracterizado pelas seguintes quantidades aferidas. Pessoal, lembrando, esse crime de embriaguez, ele pode dar para o condutor de 6 meses a 3 anos de detenção, que é quando a pessoa vai responder em liberdade, mas estará sim respondendo por um processo criminal. Exame de sangue com 6 decigramas ou mais de álcool por litro de sangue. Além do condutor ser pego na lei seca, ele vai responder por crime de trânsito. Exame do etilômetro com 0,34 miligramas ou mais de álcool por litro de ar alveolar expelido. Isso quer dizer que, se você soprar o bafômetro e der 0,05 ou mais, você já está pego na lei seca. Se você soprar e der 0,34 ou mais miligramas de álcool por litro de ar alveolar expelido, além de ser pego na lei seca, você responderá por um crime de trânsito. Exames laboratoriais no caso de consumo de outras drogas, que é o toxicológico, por exemplo, e também os sinais de alteração da capacidade psicomotora. Pessoal, de acordo com o artigo 306, no segundo parágrafo, a verificação do disposto neste artigo poderá ser obtida mediante teste de alcoolemia ou toxicológico, exame clínico, perícia, vídeo, prova testemunhal ou outros meios em direito admitidos. Isso quer dizer, pessoal, que atualmente você nem precisa soprar o bafômetro mais para ser pego na lei seca, se for uma situação que o policial não tem o bafômetro para o condutor soprar. Porém, através de testemunhas ou vídeos, fique nitidamente comprovado e visível que aquele condutor estava sob efeito de álcool ou alguma outra substância psicoativa, apenas essas testemunhas ou vídeos já servem por lei para comprovar o consumo de substâncias daquele condutor no trânsito. Ou seja, hoje em dia as coisas estão cada vez mais difíceis para essa galera que bebe e dirige. E com razão, porque isso já causou muitos acidentes de trânsito e tirou muitas vidas inocentes em várias vias de trânsito no nosso país. Para facilitar a vida de vocês, eu resumi aqui nesse slide todas as informações sobre as medidas de consumo de álcool que nós acabamos de ver. Pessoal, no teste do bafômetro e etilômetro, nós seremos enquadrados na lei seca a partir de 0,05 miligramas, porque no etilômetro deve-se descontar a margem de erro de 0,04, igual vocês acabaram de aprender. Agora, se soprar o bafômetro e der lá 0,34 ou mais miligramas de álcool, além do condutor ser pego na lei seca, ele também vai responder por crime de trânsito. No exame de sangue, o condutor já é pego a partir de 0,01 decigramas de álcool por litro de sangue, porque no exame de sangue não existe margem de erro a se descontar. E no teste de sangue, a partir de 6 decigramas de álcool por litro de sangue, o condutor, além de ser pego na lei seca, também responderá por crime de trânsito. Dando sequência para a última parte da nossa matéria, falaremos aqui agora sobre as multas relacionadas à velocidade. Pessoal, que se você passar do limite de velocidade, você vai ser multado, isso aí a maioria das pessoas já sabem antes mesmo de vir para a autoescola. Mas, você sabia que existe uma multa por andar devagar demais? Sim, pessoal, existe uma multa por andar abaixo da velocidade mínima permitida para a via. E a velocidade mínima, gente, não pode ser inferior à metade da velocidade máxima. Isso quer dizer que se a máxima velocidade é 100, o mínimo que você pode andar naquela via é 50. Se a máxima for 80, o mínimo é 40. Se a máxima for 60, o mínimo é 30 km por hora e por aí vai seguindo. Pessoal, caso você esteja rodando em uma via abaixo do limite mínimo da velocidade, você estará cometendo uma infração média de 4 pontos na carteira, R$ 130,16 o valor da multa. Agora vamos conhecer aqui as 3 multas por excesso de velocidade. Pessoal, do lado esquerdo o limite é excedido, do lado direito a penalidade é aplicada. Gente, se o condutor ultrapassar até 20% do limite da velocidade, ele estará cometendo uma infração média. 4 pontos da carteira, R$ 130,16 o valor da multa. Isso quer dizer que numa rodovia de 100 km por hora,
Se o condutor passar no radar entre 100 e 120, ele estará cometendo essa infração média de 4 pontos na carteira. Agora, se o condutor ultrapassar de 20 a 50% do limite da velocidade, ele estará cometendo uma infração grave, 5 pontos na carteira, R$ 195,23 o valor da multa. E se este condutor ultrapassar 50% ou mais do limite da velocidade, ele estará cometendo uma infração gravíssima multiplicada por 3, resultando em uma multa de R$ 880,41, mais a suspensão do direito de dirigir também. Ok? Então essas são as 3 multas por excesso de velocidade. Ultrapassou até 20% do limite, infração média. Ultrapassou de 20% a 50%, infração grave. E se o condutor ultrapassar 50% ou mais do limite de velocidade, infração gravíssima multiplicada por 3, mais a suspensão do direito de dirigir. Terminamos aqui a nossa segunda matéria do curso teórico, que foi a matéria de infrações e penalidades. Espero que vocês estejam gostando do nosso curso. Deixa seu like no vídeo, compartilha com aquele seu amigo que está tirando a habilitação, que às vezes tem uma dificuldade na legislação, que aqui ele vai esclarecer todas as dúvidas e se preparar com qualidade para a prova do Detran. Vejo vocês na nossa próxima aula do curso teórico. Gente, pode perguntar para vocês na prova a seguinte questão: é uma categoria de habilitação que faz um curso teórico de apenas 20 horas